Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo, sintam-se todos muito bem-vindos. A gente está começando aqui mais um encontro juntos, mais um passo aqui de atitudes que transformam. É sempre um prazer imenso quando a gente pode estar juntos, quando nós podemos nos conectar. E nesse momento, como sempre, um momento de conexão, de transformação, também de realização, a partir de uma mudança através da consciência e assim uma mudança de postura. Porque são novas posturas que permitem novas atitudes e assim novos caminhos na nossa vida. Então, se você já está aqui nesse nosso 23º encontro, nós estamos aqui falando sobre hoje tomar uma atitude madura. E é essencial que você tenha essas atitudes maduras em sua vida, não é mesmo? Me diga, talvez, se você pode refletir desde já o quanto você tem tomado atitudes maduras em sua vida, em relação aos seus relacionamentos, em relação às suas decisões e projetos de vida, caminhos, em relação a lidar com conflitos, desafios, em relação a lidar com dinheiro, trabalho, tudo isso. São algumas maneiras, são alguns lugares que você pode parar, perceber, analisar nesse instante o quão maduro está sendo o seu viver nessas áreas. Então, como sempre, eu me valho aqui nesse episódio também do Livro das Atitudes, da Sônia Café, e a gente vai refletindo um pouco, nós vamos caminhando, ok? Então vamos lá. Tome uma atitude madura. Quais os talentos e as habilidades que você tem desenvolvido naturalmente em sua vida? Reconhecer e afirmar positivamente o valor de suas capacidades estimula a manifestação de atitudes maduras. A maturidade torna-se orgânica quando estamos dispostos a reconhecer os processos de crescimento vividos e decidimos aplicá-los para criar recursos e situações nos quais todos são estimulados a crescer naturalmente. Então já vou trazendo a ênfase um pouco para o que me chama a atenção. Bom dia, bom dia. Para o que me chama a atenção é justamente nessa maturidade, né? Me traz uma reflexão muito direta com o fruto maduro, né? Os talentos, tudo aquilo que nós vivemos, que decidimos aplicá-los, né, em nossa vida. Isso também tem uma metáfora aí, né, da natureza, que entrega para a vida, para as pessoas, para os animais, para os insetos, para todos aqueles seres que puderem se valer dela, entregam seus alimentos, seus nutrientes, os seus frutos maduros. E isso também é uma grande maturidade, quando você está consciente do que é que você entrega, do que é que você distribui, do que é que, se você fosse essa árvore frutífera e abundante, o que é que você tem entregado das suas sementes, os seus frutos para as pessoas e relações à sua volta. Isso também é uma grandiosa atitude madura, né? Por isso a primeira pergunta: quais são os seus talentos e habilidades que você tem desenvolvido naturalmente em sua vida? Para você perceber, né? Eu gosto de dizer que, independente do seu momento de vida, você é mestre, né? Independente do quanto você já trilhou, você é mestre. Você é mestre no seu próprio viver.
na forma do seu viver, na forma de conviver com seus hábitos, com suas crenças, né? Da sua maneira, do seu jeitinho. Muito provavelmente até tem alguém no seu relacionamento, no seu convívio, que diga: essa pessoa eu conheço muito bem, né? Quer dizer, nós somos tão mestres que essa é a nossa forma de dar esses frutos, né? Sempre da mesma forma, talvez. E por isso a primeira reflexão e pergunta: será que está conectado também às suas habilidades, aos seus talentos, né? A sua forma de lidar, a sua forma de distribuir aí no seu trabalho, nas suas relações, está diretamente conectada com seus talentos, habilidades, competências, né? E aqui também tem uma outra parte muito bacana que fala sobre as capacidades de... Onde é que está? Reconhecer e afirmar positivamente o valor de suas capacidades, né? E justamente tem a ver também a maturidade com a atitude madura, tem a ver com você reconhecer o valor de tudo isso, né? E muitas vezes também alguma pessoa que te ama muito até reconhece isso em você, até reconhece seus aspectos, né? Luzes, seus talentos, suas competências, aquilo que só você faz muito bem, mas você muitas vezes deixa isso passar, né? Às vezes deixamos isso no esquecimento, no inconsciente, não nos valemos do real valor que é isso, né? Eu quero complementar que tomar atitude madura tem a ver com assumir, então, tudo que tem a ver com a sua potência, né? Em relação ao viver, em relação ao que você tem de potência para lidar com a vida. E também a reconhecer e aprender a lidar com tudo aquilo que tem de impotência, de carência, de insuficiência, porque isso também é uma grandiosa maturidade, tem a ver com um valor, um aspecto de virtude humana, que tem a ver com humildade, de reconhecer que ninguém é perfeito, né? Ninguém é suprido em todas as instâncias e 100% suficiente em tudo. Nós precisamos de pessoas, né? Nós precisamos de relações, né? Para eu poder me conectar e partilhar esse conhecimento, eu preciso de você, né? Talvez se para você, quando você abre esse encontro, seja ouvindo pelo podcast, seja aqui, bom dia, quando a gente está aqui no Instagram às 7h30 da manhã, ao vivo, na segunda-feira, é para que você escute algo e você acredita que eu possa ser canal, talvez, para alguma reflexão, alguma ideia, e você fazer essa transformação, né? Talvez buscando aqui fora, mas acreditando que a mudança acontece aí dentro, né? Isso é sinal de maturidade também, né? De ampliar essa visão, de acreditar que e confiar que existem muitos outros conhecimentos, muitas outras formas de fazer e que a gente pode se conectar ainda mais com essas outras formas e continuar aprendendo, né? Uma atitude madura é aquela também uma atitude de reconhecer o sim e o não, né? Reconhecer o sim e o não, e adoro dar esse exemplo, alguns clientes até conhecem isso, que eu aprendi com um psicólogo em 2014, em um momento assim, só isso, assim, digamos, isso nunca mais foi esquecido por mim, que ele disse que na vida, tantas vezes, nós temos uma cartinha, né, de sim de um lado e não do outro, né? E aí, aplicando aqui no nosso contexto hoje, a atitude madura, é saber estar consciente de que quando nós dissemos sim para o outro, nós estamos dizendo não para nós mesmos, tantas vezes. E então, às vezes é importante, necessário e maduro que a gente aprenda a dizer não para o outro para dizer sim para algum aspecto em nós. Algumas vezes já pude partilhar com algumas pessoas que dizem, né, eu tenho uma enorme dificuldade de dizer não, dificuldade de
de me afastar, de impor limites, né? Então, não coloque esse não, não fique olhando para esse não que você tem que dar, mas diga sim para aquilo que em você está olhando. Você está dizendo sim, de repente, para a sua saúde, você está dizendo sim, de repente, muitas vezes, para o seu equilíbrio, né? Para a sua saúde física, emocional, energética, espiritual, seja lá tudo isso. Então, tantas vezes é você olhar para esse sim e esse não para o outro se mantém muito mais suave, né? Porque esse não desafiador de dar para o outro é um sinal, talvez, de alguma... Eu vou trazer dentro desse contexto, né, de imaturidade emocional no que tange, de repente, a esperar algo desse outro. Ou esperar algum reconhecimento, ou esperar que venha dele ou dela algo, e aí eu não posso, de repente, desagradá-los, desagradá-las, né? E aí é por isso que eu fico nessa dependência, né, de confiar que o outro, eu preciso dizer sempre sim para o outro, ou então eu vou perder algo, né? Eu vou perder ser reconhecido, a chance de ser vista, a chance de ser visto, né? Talvez valha um tanto aí você investigar um pouco o que é que te desafia, se você não consegue de uma forma madura, equilibrada, dizer esse não, né? Mas que possa ser muito mais leve olhando para esse sim, né? Uma atitude madura é assumir também, vou trazer algo aqui que ao vivo a gente tem essa grandiosa vantagem, né, de a gente conseguir partilhar e conversar com as pessoas, né, e trazem assim, eu estou passando por isso, às vezes acabo postergando por medo, insegurança, mas a própria vida me exige uma postura madura, não dá mais para ficar aparando as arestas, né? Uma atitude madura tem muito a ver com responsabilidade, né, com compromissos, responsabilidades diante de compromissos, né? Nosso primeiro compromisso é com a vida, por isso com a nossa vida, né? Com esse grandioso presente que Deus nos dá diariamente. E quando Ele nos dá isso, talvez, né, seja a nossa responsabilidade cuidar com total zelo desse divino presente. E aí sim, o que nós fazemos disso, aí é a nossa grandeza de espírito, né? O que nós fazemos dessa nossa vida. Mas a primeira responsabilidade talvez seja essa, sim. E aí dizer sim para isso. E com isso, dizer sim de uma forma madura para todos os compromissos, vínculos e papéis que estamos vinculados, né? Não só na fase adulta, algumas responsabilidades, né? Responsabilidade social, diante dos contratos sociais, diante do convívio social, responsabilidade financeira, né? Que todo adulto aí se vale de olhar para essa responsabilidade que traz as possibilidades para o nosso corpo de comer, né? De ir e vir, né? Dentro da sociedade que nós vivemos. Então isso também tem a ver com uma atitude madura, né? E tantas vezes assumir o agora ao invés de procrastinar, né? Assumir exatamente isso. Uma forma de olhar para esses medos é verificar e checar se esse medo não é também um medo imaginário. Assim como o exemplo há pouco que eu disse sobre imaturidade emocional, de despender uma dependência, né, no outro, uma expectativa no outro, verifique se não tem um medo, se esse medo é real, se essa insegurança é real ou imaginária, né? Tantas vezes nós criamos, né, um bicho-papão que ele já está do tamanho do quarto, e aí nós precisamos abrir os olhos, acender a luz para ver que ele era do tamanho de uma meia, né, que nós esquecemos já faz alguns meses lá embaixo da cama, né? Esse é o tamanho, de repente, de alguns medos, mas que emocionalmente nós vamos desenvolvendo, ampliando, amplificando, né? E aí quando a gente vê, é claro que esse medo vai tomando conta de várias partes da nossa vida, né? Então, uma forma madura é você abrir os olhos, é você tornar-se consciente, olhar para isso. Tudo aquilo que eu escolho não olhar, e tudo bem,
Claro que cada um tem um momento de olhar, cada um tem uma forma também de olhar e autocuidar, mas tudo aquilo que eu ainda não cuido, de alguma forma reverbera na minha vida, continua reverberando. Mesmo que eu não enxergue, não significa que isso não esteja aqui latejando junto com o meu coração, né? Isso não esteja reverberando no meu corpo, nas minhas emoções, nas minhas sensações, né? É claro que está. Então, uma atitude madura é justamente esse movimento de desenvolvimento pessoal, é um movimento de ir ao encontro, né? De buscar conhecer a si, de buscar conhecer as suas limitações, os seus talentos, as suas potências, né? Tudo isso tem a ver, sim, com maturidade. E muitas vezes ainda temos necessidade de agradar e de afirmar quando estamos na criança. Perfeito, perfeito. É justamente essa balança, né? De olhar o que eu preciso dessa criança, né? O que essa criança está precisando, perdão, e eu supro, mas aqui agora, nesse momento presente, né? Nesse instante, por exemplo, que nós estamos aqui nos conectando, eu sou adulto e você é adulta. Né? Como é essa nossa relação? É entre iguais, é entre igualmente capazes e igualmente carentes, né? De alguma forma, como nós lidamos aqui. Né? Veja de estar. A maturidade tem a ver com presença. Né? Tem a ver com algumas sugestões práticas também, que eu vou ler da Sônia Café, para acrescentar e valorar ainda mais esse nosso encontro. Sugestões práticas para uma atitude madura. Assuma 100% de responsabilidade pela sua vida e entenda que só você pode decidir qual o melhor caminho a seguir. Uau! É um pouco disso que nós falamos, mas aqui traz ainda mais uma maturidade que tem a ver com coragem. Tanto se fala sobre protagonismo, tanto se fala sobre liderança pessoal, né? E tem a ver com isso, decidir o próprio caminho, né? Confiar que só você é quem faz o próprio caminho, é só você quem estava lá no início da sua história, quem passou por tudo isso que você já passou até esse instante na sua vida, e a atitude mais madura que nós temos é de honrar toda essa nossa grandeza de ser e escolher e decidir o nosso próprio caminho. Isso tem grandiosa força. Isso tem uma grandiosa força de autenticidade, uma força de coragem diante da vida. Né? Como diz a amada Annalise, que também está aqui, ter responsabilidade de assumir a sua vida. Muito bem. Isso mesmo, Mayla. No centro sentimos leveza, né? Há alguém de pouca idade precisando de seus cuidados? Demonstre a essa pessoa a sua maturidade, oferecendo-lhe amor e segurança. Maturidade é reconhecer as diferenças de tamanho nas relações, né? Tem a ver com lembrar constantemente, até isso entrar no seu coração, e aí você não vai mais precisar lembrar, porque no centro sentimos leveza, como a Mayla trouxe, e o nosso coração já estará em paz quando nós estamos ali no papel de pequeno diante dos nossos pais e também no papel de grande diante dos nossos filhos, das crianças, daqueles que nós precisamos cuidar, né? Seja do enteado, da enteada, tá? Relembrar isso é sinal de maturidade. Qual é o seu lugar de pequeno, qual é o seu lugar como grande e qual é o seu lugar como igual, como nós estamos fazendo aqui, como a gente trouxe. Mais uma sugestão da Sônia Café: não esqueça da sua criança interior. Um ego maduro se abre para a orientação que vem da alma e resgata a criança interior de suas dificuldades e birras. Esse seu ego elástico, né? Não um ego rígido. Um ego rígido é aquele que já está aqui, que sobreviveu por todos os percalços e ele está aqui ainda amarrado a uma forma de agir, uma forma de fazer e acreditamos muitas vezes que somos esse ego, né? E é somente uma máscara, é somente uma parte em nós, mas um ego elástico, um ego que possa
desenhar tudo como eu posso me portar, isso é maturidade, qual é o meu papel aqui, assumindo essa responsabilidade, né? Qual é a minha postura, minha posição aqui mais madura, o que eu preciso também de maturidade para cuidar das minhas feridas, das minhas dores, minhas necessidades, né? Como um ser humano, pura e simplesmente como um ser humano, né? De todas as nossas fases que estão aqui, ainda esperando de cuidado algumas vezes, ou ainda esperando para serem vistos, pelo menos. Mas é esse ego também que dá espaço, né, para o eu superior, esse ego que permite, mesmo em um lugar onde ele precise ser mais conciso, muitas vezes mais austero, né? Um ego que muitas vezes precisa impor limites, desenhar contratos, acordos, colocar limites, mas que dê espaço para a alma, para o coração vibrar em amor, em compaixão, em respeito, em empatia, em apenas estar com outro ser humano também, né? Essa é uma grande e poderosa ferramenta que o ego, desenvolvimento do ego, né? Um ego maduro, como está trazendo aqui. Outra sugestão prática: quais os frutos maduros da sua vida? Quais os que ainda estão verdes? Os maduros estão prontos para lhe dar apoio, enquanto espera a maturação dos verdes, né? O que é que hoje, a partir de agora, quando a gente se fala aqui, você tem de disponibilidade para entregar para o mundo? O que é que vocês têm de conscientemente, né, de talentos, de pontos fortes, de qualidades, de desejos, de valores para contribuir como frutos maduros na vida? E o que ainda está aí, né, em uma gestação? O que ainda está aí precisando de algum movimento, de algum cuidado para tornar-se maduro? Invista nisso, invista nisso. Essas são algumas sugestões práticas, né, para a maturidade e para atitudes maduras. E, como sempre, no final de todo encontro, né, foi assim com nossos outros 22 encontros, e por isso esse nosso 23º não pode ser diferente. No final de cada encontro eu trago um texto. Muitas vezes é bastante pela intuição, às vezes eu vou folheando algum livro e me vem exatamente esse. Eu não sei porquê, mas é sempre interessante quando a gente soma e conecta esses dois conhecimentos. E hoje eu vou me valer de um texto que chama O Poder, do Bert Hellinger, e é bem possível que faça muito sentido também para você. E diz assim: para mim, poder significa que sou capaz de alcançar alguma coisa. 1. Porque tenho capacidade e força para isso. 2. Porque consegui auxiliares que me apoiam nesse propósito. 3. Porque as circunstâncias são favoráveis e o momento se revela oportuno. Tenho a força e a capacidade de alcançar algo especial depois de passar por um tempo suficiente de aprendizagem, prática e experiência. A força se acumulou por um longo tempo e a capacidade foi posta à prova e se desenvolveu em muitas outras tarefas. Consigo auxiliares quando verifico que eles confiam e podem confiar em mim, e quando reconhecem que não utilizo minha capacidade e meu poder em proveito próprio, mas em algo que resulta no bem deles e de muitos outros. Além disso, percebem que lhes ofereço algo que lhes falta. Quanta maturidade nisso, né? Que a gente tem falado hoje. O poder bom, que serve a muitos, desenvolve-se em sintonia com as circunstâncias. Quando elas obrigam a agir, a qualquer hesitação comprometeria o resultado. Neste sentido, o poder não se reduz a algo pessoal, não pertence a ninguém. Ele me é conferido pelo exterior e frequentemente imposto por uma força externa. Por isso, o mantenho apenas enquanto as circunstâncias o exigem
e autorizam. Nesse instante, por exemplo. Quando a meta é alcançada, o poder diminui. Então, quem o detinha se retira, cede lugar a outros ou espera até que novas circunstâncias e um novo desafio faça com que o poder volte a crescer para empreender uma nova ação e talvez maior. Uau! Esse é um texto de Bert Hellinger do livro Pensamentos a Caminho, que eu adoro. E sinto que traz muita conexão, sincronicidade incrível com exatamente esse instante, quando eu convido você, agradeço sempre quando a gente pode estar aqui toda segunda-feira às 7h30 da manhã, exceto quando eu tenho algum treinamento, quando realmente eu não estou... eu sempre peço para vocês essa empatia, mas quando alguma mudança de agenda ocorre, urgente, né? Que seja urgente, não é planejamento, mas nós estamos aqui caminhando nesses 23 encontros já, 23 passos dados de 40, e agradeço sempre quando nós transformamos esse momento em um momento poderoso, né? Onde eu posso partilhar, eu posso aqui talvez dizer, escutar de vocês quando vocês trazem, escrevem aqui, e assim esse poder fica na mão de vocês. E o que eu mais peço em toda a nossa jornada é que vocês usem isso de uma inteligência experiencial, né? O que é inteligência experiencial, Gustavo? É de você transformar isso em algo bom para a sua vida. Transforme mesmo, né? Veja em qual relação, em qual movimento na sua vida isso está sendo pedido para você olhar, para você agir com maturidade, né? Para que você tome atitude madura de dizer sim, de dizer não, de dizer aqui eu posso ou aqui eu não posso, eu preciso de ajuda, eu preciso de você. Uma atitude madura de distribuir ao mundo, de ter coragem de sair do casulo, de sair de uma zona de conforto e aprender novas formas de distribuir, talvez, seus talentos, suas luzes, aquilo que você tem, só você tem. Então, isso tudo é uma atitude madura. Veja qual é o seu lugar nesse mundo, qual é a sua contribuição nesse mundo, e certamente nós todos vamos ganhar com esse seu poder. Então, basta você poder distribuí-los como frutos maduros. Cuidem-se, muita gratidão por mais um encontro maravilhoso. Estamos aqui chegando já no limite do nosso tempo, sempre no máximo aí 30 minutos para valer muito seu tempo de dedicação. Todos os outros episódios estão no nosso canal de podcast. Estamos completando aqui 50 episódios, graças a Deus e graças a você. Estamos completando aí 50 encontros gravados e com muito conhecimento, muita consciência, com total amor e um propósito genuíno de que se alguma coisa puder contribuir pela sua vida, eu vou estar cumprindo o meu papel. Se alguma coisa do que você ouve aqui traz conexão, te traz transformação, que ajude você na realização do seu viver, do seu ser, do seu propósito de vida. Então, gratidão, saudades também, Line. Muita gratidão, enchendo meu coração aqui, deixando quentinho nessa semana. Fiquem com Deus, bons caminhos e que reverberem bons movimentos por aí. Com grande amor. Gratidão.